governo Lula avalia a possibilidade de retaliar os Estados Unidos pela taxação imposta pelo presidente Donald Trump a todas as exportações brasileiras. A partir de sábado, os produtos brasileiros importados pelo mercado americano sofrerão uma tarifa de 10%. O Brasil ficou no grupo de países com a taxação mínima, como a Alemanha, Arábia Saudita, Singapura, Chile, Argentina, Austrália e Reino Unido. Para países da União Europeia, a tarifa será de 20%, enquanto a China sofrerá uma tributação de 34%. Em nota, os ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento afirmaram que o governo brasileiro lamenta a decisão que a medida viola os compromissos dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O governo Lula anunciou que pode tomar medidas para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral, inclusive com recurso na OMC. Segundo o comunicado, o Brasil vai consultar o setor privado para decidir como defender os interesses dos produtos brasileiros junto ao governo americano. Logo após o anúncio de Trump, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto da reciprocidade econômica, que dá o respaldo legal para uma eventual retaliação contra os Estados Unidos. O projeto já tinha sido aprovado no Senado e segue agora a sanção do presidente Lula. Para o relator e vice-presidente da bancada ruralista, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, a lei coloca o Brasil em pé de igualdade com o mundo para negociar acordos. Alguns chamam isso de retaliar, nós estamos chamando de reciprocidade. O Brasil tem a tradição de respeitá-lo, vai continuar a respeitá-lo, mas se alguma medida do outro lado, do outro parceiro, do outro bloco econômico for adotada, nós teremos condições de responder na mesma proporção. Então, o que nós fizemos não é novidade. No plano internacional das negociações, todo mundo põe isso na mesa para poder negociar em melhores condições. O Brasil estava desguarnecido e passa a ter agora essa salvaguarda. O presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou que o fato de o país ter ficado no patamar mínimo de 10% é um alívio. Ricardo Alvarez Alban também destacou que os Estados Unidos têm superávit em relação ao Brasil, ponto que deve ser explorado nas negociações. De 2019 a 2024, os Estados Unidos acumularam um superávit de 58 bilhões de dólares no comércio de bens e serviços com o Brasil. Os números são muito mais gritantes em favor da relação comercial, em favor da balança para os Estados Unidos do que com o Brasil. E mais do que tudo, nós somos complementares. O mais importante agora é nós termos o equilíbrio, não podemos entrar numa mesma conotação de possivelmente países que tiveram uma sobretaxa muito mais alta, que têm relações comerciais não tão similares ao Brasil, para que a gente não corra o risco de não ter uma possibilidade de um entendimento. Dos 185 países taxados por Donald Trump, 60 vão ter tarifas acima de 10% que começam a ser cobradas no dia 9 de abril. O tarifaço atingiu principalmente os países asiáticos como China, Índia, Japão, Vietnã, Camboja e Taiwan. As bolsas da Ásia fecharam em queda hoje. O mercado futuro dos Estados Unidos afundou e os índices europeus também operam em queda neste momento. Em uma declaração dura contra o governo de Donald Trump, a China anunciou que está pronta para adotar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos caso as tarifas anunciadas pela Casa Branca sejam mantidas. O Ministério do Comércio da China afirmou que tomará contramedidas resolutas e pediu ao Washington que cancele as medidas tarifárias unilaterais. A China foi um dos países mais afetados com um incremento de taxas de 34%. A barreira seria imposta acima das tarifas existentes de 20% sobre as importações da China. Na prática, isso significa que a verdadeira taxa tarifária sobre a China passa a ser de 54%. Pequim é considerada como a grande responsável pelo déficit comercial dos Estados Unidos e passou a ser alvo de uma ofensiva por parte de Trump para frear seu avanço pelo mundo. O Japão também reagiu, dizendo que as tarifas ameaçam os investimentos do país dos Estados Unidos. A União Europeia também promete anunciar uma resposta ainda hoje. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, advertiu que o país que retaliar os Estados Unidos sofrerá um aumento ainda maior das taxas. Durante o anúncio da Casa Branca, o presidente americano disse que o objetivo da taxação é beneficiar os consumidores americanos e a mão de obra local.
E vai sempre ser lembrado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia que o destino dos Estados Unidos foi retomado e o dia que começamos a fazer a América rica de novo. Por décadas, nosso país vem sendo roubado, pilhado por países amigos e inimigos igualmente, os trabalhadores da indústria automobilística, do aço.